Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para falar com vocês sobre o que acontece conosco quando nós jejuamos, o que acontece quando você faz o jejum. Você sabia que o jejum é uma das disciplinas espirituais que mais causa dúvida nas pessoas e por causa disso ela é mal interpretada ou ela é feita às vezes de forma errônea ou então nem mesmo é feita. Então nós estamos aqui hoje para tirar dúvidas sobre o jejum. Meu nome é Jéssica Neres, eu sou pastora na Comunidade das Nações e eu vou falar com você hoje sobre o poder do jejum. Como o jejum é uma arma espiritual e como você pode usar essa arma de maneira que agrada a Deus. Mas antes eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com alguém, a enviar para as pessoas que você sabe que precisa saber mais sobre o jejum e pessoas que também nos acompanham aqui. Todas as semanas nós temos novos conteúdos e nós vamos trazer nos próximos dias conteúdo sobre oração, adoração e hoje será sobre o jejum. O jejum é algo que deve fazer parte da vida do cristão. Você sabia que o jejum é um estilo de vida? Sim, nós da Comunidade das Nações falamos que nós fazemos o jejum um estilo de vida. Nós temos o jejum como um estilo de vida porque nós falamos que nós temos uma vida jejuada. Mas não é só fazer jejum, não vou almoçar hoje, não vou comer tal alimento hoje, então eu jejuei. Não. Às vezes eu já fiz isso, a gente só fez uma dieta naquele dia. Existe toda uma preparação espiritual para o jejum. Por quê? Porque o jejum é uma disciplina espiritual. Então nós não podemos fazer o jejum de qualquer forma. Você concorda comigo? O jejum, ele é uma arma espiritual, uma arma que vai nos ajudar para que nós possamos ter vitória pessoal. Você sabia que quando você faz um jejum solitário, você alcança muitas coisas, mas quando nós fazemos um jejum coletivo, a vitória é muito maior. Então hoje nós vamos estar aqui falando sobre o jejum. Nós sabemos que Jesus começou o ministério dele com jejum, ele foi 40 dias para o deserto e durante 40 dias ele jejuou. Paulo também iniciou a sua jornada cristã com jejum. Nós temos tantos exemplos de pessoas que jejuaram na Bíblia: Elias, Esté, Esdras, Neemias, os apóstolos, todos eles jejuaram. E por que eles jejuaram? Porque eles sabiam que através do jejum eles encontrariam respostas da parte de Deus. Você sabia que quando você está na dúvida de algo, você precisa tomar uma decisão? O que você precisa fazer não é ficar perguntando tanto para as pessoas, o que eu faço, o que eu faço? Faça um jejum que Deus vai te dar a resposta, ok? Então, o jejum, ele é uma arma espiritual. Muitas pessoas também pensam assim, nós falamos, que às vezes até jejuamos, mas podemos jejuar de forma errônea. É quando nós pensamos que o jejum vai ser algo que vai mudar a Deus. O jejum não muda Deus, o jejum muda a nós e as circunstâncias mudam porque nós primeiramente mudamos. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Qual é, e que eu vou trazer a resposta para você, qual é o efeito espiritual do jejum? Primeiro efeito espiritual do jejum é o quebrantamento. O jejum, ele quebranta a nossa carne, o jejum quebranta a nossa vontade. E o jejum e o quebrantamento é um sacrifício que agrada a Deus. Amém? É um sacrifício agradável a Deus, porque um coração quebrantado e um coração contrito, um espírito quebrantado e um coração contrito agrada a Deus. Outra coisa que o jejum também faz é que o jejum ele nos coloca na brecha com Deus. E lá em Salmo 35:13 fala assim: humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Então o jejum vai te colocar na brecha com Deus. A segunda coisa que o jejum traz é a consagração. Nós
consagramos as nossas vidas, nós consagramos aquilo que diz respeito a nós, as nossas causas, quando nós jejuamos por isso. Então, consagrar é a mesma coisa que limpar as nossas conexões espirituais. Você sabia que o jejum, ele remove as escamas dos olhos, ele tira a cera dos nossos ouvidos e ele derrete a frieza dos nossos corações. O Bispo JB, lá no seu livro Manual Bíblico do Jejum, ele fala isso para nós. Então, o jejum, ele nos mantém honestos em uma situação. Sabe, o jejum ele mostra para nós a verdade de uma situação que nós precisamos ver. Ele mostra para nós também a condição do nosso coração. Às vezes nós ficamos pensando, mas por que isso aconteceu? Meu Deus, como eu faço para sair dessa situação? E a gente fica às vezes achando que o problema está fora de nós, que o problema está em outra pessoa. E quando você faz o jejum, olha só o que acontece. Você descobre que a solução para aquilo estava bem pertinho de você, estava dentro de você. Então, o ponto do jejum é a rendição. É a nossa rendição diante de Deus. É quando você joga a toalha para Deus e você fala assim: Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua intervenção, eu preciso do seu socorro. É quando você desapega do que você quer. Porque todas as vezes que nós abrimos mão de algo, nós nos tornamos aptos para ter aquilo. Então, quando você jejua, você está abrindo mão do quê? Você está abrindo mão do seu desejo de comer, da sua vontade de comer, da sua necessidade por algo que vai te alimentar. E você abre mão disso para se alimentar de quê? Da palavra de Deus, de ouvir a Deus, de ouvir a voz de Deus e de receber a direção de Deus. Outra coisa também que o jejum provoca o jejum nos ajuda a equalizar a tensão. Às vezes nós estamos sentindo uma tensão fora de nós, sabe? E aí nós jejuamos. E aí está um caos fora de nós. E aí quando você faz o jejum, o que acontece? Vem a paz. A paz que excede o entendimento dentro de você. E aí quando nós ficamos tensionados do lado de fora, é quando nós perdemos a paz do lado de dentro. Então o jejum vai ajudar você a afinar a tensão, vai ajudar você a colocar até mesmo as forças contrárias ao seu favor. O jejum te ajuda a fazer isso. O jejum ajuda você também a calar as vozes e a ouvir a voz certa. Como o apóstolo Paulo diz, que no mundo nós temos muitas vozes e nenhuma dessas vozes é sem sentido. Mas quando você faz o jejum, olha só o que acontece. Você passa a discernir a voz correta, a voz que você precisa ouvir, a voz que vai te dar a direção certa, que é a voz do Espírito Santo. Nós sabemos que paz não é a ausência de conflitos, mas paz é a presença da justiça de Deus e a autoridade sobre um caos. Então, quando você jejua, você volta, se você perdeu, você volta a ter a paz nessa situação e você passa também a acessar a autoridade que você tem para resolver essa situação. Então o jejum, ele nos dá coragem para enfrentar a tensão de uma situação e a enfrentar essa situação de frente. Quando nós jejuamos, nós não retrocedemos. O jejum não é um passo atrás. O jejum é você avançar. E quando você jejua, quando tudo está bem, quando tudo está calmo, é você antecipar. Sabe, você se antecipa a uma guerra quando você jejua antes da guerra se apresentar a você. Outra pergunta também que nós temos e que a gente quer responder aqui hoje, que chega até nós, é: o que acontece quando nós jejuamos? Tá bom, o que acontece, pastora, quando eu jejuo? Eu quero fazer um jejum e eu não quero só fazer abstinência de alimentos, eu não quero só fazer uma dieta, eu quero jejuar e eu quero que o meu jejum movimente o que precisa ser movimentado dentro de mim, que haja um movimento espiritual, que haja um avanço espiritual. Ok, quando você jejua assim,
com essa intenção, né? Nós falamos de tensão, então jejuar com intenção você quebra ciclos viciosos. O jejum tem o poder de quebrar ciclos viciosos. O jejum tem poder de romper com atitudes e comportamentos que são viciosos, que são viciantes. O jejum, ele vem te ajustar. Adoro essa palavra, ajustar. O jejum vem te ajustar, o jejum vem te alinhar. Então, a sua oração ganha mais autoridade quando você jejua. As amarras, as prisões, elas são desfeitas quando você faz jejum. Gente, tem coisa que só sai da nossa vida quando nós jejuamos. Você sabia disso? Tem coisas que só mudam nas nossas vidas quando nós jejuamos. Coisas negativas, manias, sentimentos negativos, pensamentos negativos, maus hábitos, parcerias com o pecado. Essas coisas só vão mudar, só vão sair das nossas vidas quando nós jejuamos. Jesus mesmo disse que existem castas que só saem com jejum e com oração. Então, quando nós jejuamos, nós também assumimos a autorresponsabilidade. Nós deixamos de ser vítima das circunstâncias, vítima de, porventura, de maldições hereditárias, de perseguições hereditárias, né? Nós sabemos que existem maldições que elas não, maldições sem causa não se cumprem. Então, quando eu não faço parceria com essas maldições e eu faço parceria com Deus, eu faço parceria com a oração, com o jejum, com a leitura e a obediência da palavra, essas coisas elas não vão me perseguir, elas não vão me alcançar. Então o jejum também nos ajuda a vencer o medo. Sim, o jejum te ajuda a vencer o medo. Por quê? Porque quando você jejua, a sua sensibilidade com o céu, a sua sensibilidade, gente, isso é incrível. Eu já tive experiências incríveis assim, sabe? Quando você sente o céu realmente invadindo a sua vida, quando você sente a presença dos anjos ali, anjos que são destacados para trabalhar ao nosso respeito, então o jejum te ajuda a vencer o medo, você não tem medo. O jejum também nos ajuda a tomar, né? Nos ajuda a tomar melhores decisões. O jejum nos ajuda a tomar realmente melhores decisões. Então, ao tomar uma decisão importante, você precisa jejuar. E o jejum também ajuda a vencermos as fortalezas demoníacas. Então, fortalezas que são estabelecidas, crenças limitantes, situações que elas criam uma base, né? Criar uma base nas nossas vidas. O jejum ajuda essas bases serem destruídas, e o jejum também nos ajuda a pegar de volta aquilo que nós perdemos. O jejum nos ajuda a tomar de volta, de tomar da mão do valente aquilo que ele tirou de nós, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, porque toda guerra é uma guerra por território. Então, quando nós jejuamos, nós fazemos o quê? Nós readquirimos, nós tomamos posse de volta de territórios outrora perdidos, e às vezes territórios que nem foi na nossa geração que foi perdido para o inimigo, mas foi na geração anterior, na geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então, o jejum também é uma arma para a libertação. O jejum, ele tem o poder extraordinário de expulsar o profano, de expulsar o invasor, de expulsar, sabe, aquilo que os sequestradores da nossa alma, os sequestradores do nosso propósito. Outra pergunta também: existe uma maneira certa para jejuar? Sim, existe uma maneira certa para jejuar. Nós já estamos indo para o encerramento desse nosso vídeo. É um vídeo curto, um vídeo rápido, né? O jejum, ele não é apenas você deixar de comer, mas o jejum também de fazer abstinência do alimento, mas o jejum também é um envolvimento próximo com Deus. Então, você precisa separar um tempo para o jejum, sabe? Se você não pode tirar todos os alimentos, ficar o dia todo com abstinência dos alimentos por conta de uma
restrição alimentar ou porque você toma alguma medicação que não pode tomar estando em jejum, você pode tirar um alimento naquele dia, algo que faz parte do seu dia. Pastor, existe jejum errado? Olha, o jejum errado é aquele jejum que é feito com a motivação errada ou aquele jejum que é feito de qualquer jeito. É o jejum que a gente faz, é o jejum que é ficar sem comer, mas vazio de uma atividade espiritual. Então é importante você separar um tempo, separar um lugar, é importante você fazer adoração, ter louvor, ter, sabe, que são sacrifícios dos lábios, uma adoração. É importante também você ler a palavra. Então nós não jejuamos para impressionar as pessoas, gente, nós jejuamos para agradar a Deus. Então durante o jejum é importante você ter em mente isso, você focalizar a Deus e ter essa intimidade com Deus. Então nós devemos jejuar com cautela, sim, escolhendo o local, separando um tempo para oração. Se puder, se o seu jejum for um jejum mais, a gente fala assim, um jejum mais forte, né? Mais puxado, então é importante sim você também agregar o descanso e leitura da palavra no jejum. Sabe, eu aprendi algo e está lá no livro, o Manual Bíblico do Jejum do Bispo JB, sobre o jejum, quando nós queremos algo de Deus. Existem duas palavras importantes, telema e bolema. Telema é a vontade de Deus sobre algo, é os desejos de Deus sobre algo. E você sabia que Deus pode mudar um desejo dele para nós de acordo com a nossa vontade? Porque ele tem o desejo de satisfazer o nosso desejo do coração. Então isso é a telema, sabe? Deus pode mudar a agenda dele por nossa causa. Agora existe a bolema, que é a vontade soberana de Deus, que essa não vai ser mudada. Então ao jejuar, sempre coloca diante de Deus: Pai, eu tenho esse desejo, essa vontade, e eu quero que o Senhor me ajude nisso. Agora tem também aquele desejo que Deus vai falar: filho, é isso que eu quero para você. Aí você pode orar assim: Deus, eu quero que o Senhor então me dê força e graça para eu cumprir esse seu desejo para mim. Olha só, nós estamos nos aproximando agora, né? Daqui a pouco nós estamos no nosso período do imersão total, que neste ano começa agora, dia 24 de fevereiro, né? Que é no período do carnaval. E que você vai ter uma excelente oportunidade, sabe, de acessar a presença de Deus em um ambiente totalmente preparado para isso. Então, olha, serão 120 horas ininterruptas de adoração. Nós vamos ter muitas pessoas: Isaías Saad, Lucinho Barreto, a Chantel, o Fernandinho, o Cláudio Duarte, o Alessandro Vilas Boas, que é super de adoração. Todas essas pessoas vão participar conosco do dia 24 de fevereiro a 1º de março, aqui no nosso Campus CIA, na Comunidade das Nações, em Brasília. Nós vamos sim transmitir online, ao vivo, às 120 horas. Então, gente, vai ser uma ótima oportunidade para você também agregar neste período o jejum, ok? E aí, você gostou desse vídeo? Nós vamos preparar muitos outros vídeos para você. É só você acessar e aproveitar, tá bom? Um beijo e até mais.